Alpha nos mostrou o porquê dela ser uma das personagens mais poderosas de The Eminence in Shadow, sendo uma das maiores oponentes contra quem Cid já lutou dentro da obra até agora. A maneira como ela counterou suas habilidades e desviava de seus ataques, mas mesmo assim conseguia machucar John Smith com seus ataques, simplesmente impressionante. E claro, além disso, muitas partes dessa luta que realmente nos impressionam não apareceram no anime. A luta no anime foi linda sem sombra de dúvidas, mas teve mais coisas bem mais impressionantes que vocês não viram. Por exemplo, houve ataques onde até mesmo o Cid não pôde se desviar porque a Alpha conseguiu prever seus movimentos por um certo tempo. Então hoje vamos falar sobre a luta entre John, Alpha e Delta. No caso, foram duas lutas separadas, mas vamos falar sobre elas da mesma forma, junto é claro com outros acontecimentos desse arco que foram cortados ou mudados no anime. Aqui as coisas seguem logo após a surra unilateral que Cid deu no grupo da Rose, onde Alpha se surpreendeu bastante com isso, já que a Rose e a 664 são muito poderosas. A 664, no caso, é a líder do grupo da Rose para aqueles que não entenderam, afinal um nome 664 é realmente meio complicado. Ela tem um passado meio trágico, onde sofreu muitas coisas até o momento e passou muito tempo sem nem mesmo pegar em uma arma, porém ela ainda é poderosa o bastante para facilmente lidar com os cavaleiros sombrios de nível mais alto. Então sim, isso só mostra o quão talentosa ela é, e agora que Rose faz parte de seu grupo, o seu grupo apenas cresceu em poder, já que as duas são incrivelmente fortes. E claro, também foi esse relatório que animou a Delta, além é claro da própria Alpha ter dado a ordem para que ela fosse atrás deste John Smith para lutar contra ele, ou pelo menos destruir as carruagens com notas falsas. Porém é claro, a partir daqui ainda demoraria alguns dias para que a Delta fosse realmente até Cid e eles lutassem entre si. Os dias anteriores a isso, Cid passou como John Smith, protegendo o seu grande plano com Yukimi de outras pessoas ou organizações que pudessem tentar atrapalhar isso. Onde, enquanto Cid fazia como sempre, protegia as carruagens do alto, observando tudo a cidade em volta, ele sentiu uma presença quase indetectável, uma presença muito furtiva, claramente um assassino. Mas aqui, por causa dessa presença e do quão boa era essa assassina, ele soube quem ela era. Ele sabia que era a Delta. Exatamente, diferente do anime, onde ela chegou quebrando um trem em um ataque nada furtivo para iniciar uma luta contra John Smith, aqui ela foi furtivamente até lá. Ela tinha o propósito, pelo menos, de acabar as coisas rápidas e fáceis, e não começar uma grande luta no meio do nada. Onde pode não parecer por conta do quão pouco inteligente a Delta é, ou quão cruel e sadista ela é. Mas sim, amigos, além de ser uma ótima lutadora, a Delta também é uma das melhores assassinas da obra inteira. O próprio Cid já afirmou que a Delta é a melhor em fazer esse tipo de coisa, então vocês entendem o quão bolada ela é em fazer isso. A Delta é imparável. E o principal motivo pelo qual ele soube que era a Delta que essa assassina é o quão furtiva ela era. A única pessoa tão furtiva assim para enganar os sentidos do Cid até certo ponto só poderia ser a Delta, então ele soube que era ela na mesma hora. Além disso, Cid também pensou que Delta seria uma das melhores pessoas para ele poder derrotar como John Smith, já que seu estilo de luta de usar fios funciona perfeitamente contra pessoas menos inteligentes, onde tudo que ele precisaria fazer é prever seus movimentos e atacar com os fios, aprendendo e encerrando a luta. Porém, depois de pensar um pouco e lembrar que a Delta não apenas é uma mulher fera, mas uma lutadora genial, ele mudou um pouco de ideia. Os sentidos da Delta são tão afiados que são melhores até mesmo que os do próprio Cid quando ele os sobrecarrega com mana. Então, ela é realmente sobre-humana nesse sentido. Assim, ela poderia facilmente ver os fios e desviar eles, ou pelo menos sentir os fios para desviar deles. Percebendo que não seria tão fácil lutar contra a Delta, na verdade, talvez ele precisasse ir com tudo que tem pra cima dela, porque ela seria sua pior inimiga para este estilo de luta. Cid não se acovardou, obviamente, mas bastou apenas um momento na frente da Delta para que ela percebesse que ele era o seu mestre, Cid, e seu líder. Exatamente. No anime nós tivemos uma grande cena de luta incrível, meus amigos, antes que ela percebesse pelo cheiro que John era o Cid. Porém, no original não, ela simplesmente ficou de frente para o Cid,
sentiu o cheiro e soube que ele era o seu mestre líder imediatamente. Não teve luta, não teve grandes cenas, não teve nada. Apenas um grande encontro entre Cid e Delta. Como o próprio Cid disse e reconheceu, os sentidos da Delta são sobre-humanos, são anormais, então bastou apenas um momento para que ela realmente percebesse que ele era e acabasse com seu plano. Onde alguns de vocês podem se perguntar, mas distinto, se eles não lutaram, de onde que veio aquele cabelo que a Gamma mostrou para a Alpha? E isso, meus amigos, foi do Cid segurando o rabo dela. Quando a Delta encontrou o Cid, ela imediatamente sabia que não iria lutar contra ele e o primeiro pensamento foi relatar isso para a Alpha. Porém, se ela fizesse isso, ia acabar com os planos do Cid. Então, na mesma hora, quando ela virou para sair, ele segurou o rabo dela com força, parando ela no local, e assim alguns pelos caíram. Foram eles que a Gamma encontrou e então trouxe para a Alpha falando sobre a Delta ter sido derrotada. Além disso, o motivo pelo qual a Delta está sumida é que obviamente ela não poderia reportar para a Alpha o que aconteceu e Cid não confiava nela ser capaz de mentir muito bem para sua líder. Então ele basicamente deu uma tarefa aleatória, ele mandou que ela fosse atrás de um cara aleatório para lutar contra ele em um lugar longe, para que assim a Alpha não tivesse contato com a Delta. Ou seja, o Cid fez com que a Delta tivesse cabelos na cena e sumisse, confirmando assim a suposta morte dela que a Alpha e a Gamma temiam. Agora, além disso, essa notícia da suposta derrota da Delta fez o clima ficar muito pesado para o Shadow Garden, com Alpha e Gamma ficando de luto imediatamente. Obviamente, sendo soldadas do Jardim das Sombras, todas já esperam por isso, todas estão preparadas para os dias que elas irão morrer ou que suas amigas irão morrer. Elas fazem missões muito perigosas e mandam umas às outras para missões onde elas irão lutar pelas suas vidas. Todas estão prontas para isso e já o aceitaram. Porém, é claro, isso não diminui a tristeza que elas sentem por ter perdido uma amiga, principalmente porque sabemos que a Delta é alguém contagiante e inocente, alguém que todo mundo gosta, como se fosse realmente um bichinho de estimação. Então, quando ela sumiu, todo mundo ficou bem para baixo mesmo. Mas elas não ficaram ruminando sobre a Delta, porque elas ainda tinham um inimigo em suas mãos. Alpha agora acreditava que seu inimigo é um gênio, não apenas pelo fato de seu plano estar provavelmente além do golpe bancário, mas sim porque para Alpha o plano de John Smith era perfeito, como se ele soubesse tudo o que iria acontecer com antecedência, um verdadeiro mestre. E para combinar com o que a Alpha pensa, o Getan, o dono da aliança, também pensa que John é um gênio. Porém, é claro, para ele, este não foi um plano que uma pessoa fez sozinha, e sim uma organização. Afinal, para fazer tal plano, você precisaria de mão de obra, dinheiro, a inteligência para pular o plano e, claro, recursos, algo que apenas uma pessoa provavelmente não poderia ter, onde de certa forma ele realmente está certo, já que Cid possui a empresa da Yukimi para o ajudar nessa empreitada. Porém, o Getan não pensou na Yukimi ou em Cid, ele pensou na Mitsugoshi, exatamente. Para ele, a Mitsugoshi está por trás disso, querendo falir a sua empresa enquanto de alguma forma consegue se salvar. Getan também confirmou através de alguns informantes do culto do Diablos que a Mitsugoshi tinha bens o suficiente para que mesmo que essa crise fosse levantada, elas conseguissem sobreviver. Então, no final do dia, provavelmente, a sua empresa iria falir, enquanto a Mitsugoshi sofreria sim alguns golpes, mas se manteria de pé, sendo a vencedora. E sabendo de tudo isso, Getan obviamente ficou furioso, ele não aguentava o fato de ser deixado para trás por seus inimigos. E claro, acima de tudo, caso ele perca esse jogo, a morte dele é certeira. E assim, ele pensou que a única forma de acabar com tudo isso seria achar John Smith, e se ele o encontrasse, ele encontraria onde as notas estão sendo feitas, e assim finalmente poderia salvar sua vida. Porém, depois disso, não temos muitos mais acontecimentos além do encontro entre a Alex e a Iris, que sinceramente não é relevante pra mim, então eu não vou comentar aqui. E por isso, assim chegamos a tão aguardada luta entre Cid e Alpha, meus amigos. E eu digo para que vocês aproveitem muito bem essa luta, porque pensem, essa é uma luta entre os dois mais
poderosos do Shadow Garden e 2 das pessoas mais poderosas do mundo. Então aproveitem enquanto vocês podem essa luta entre os dois. Novamente, isso aconteceria na cidade, onde Cid está protegendo as notas e carruagens como sempre. Aqui, um grande grupo de pessoas, no caso soldados privados da Aliança, pararam a carruagem, pois eles estão parando todas as carruagens que eles veem, tentando descobrir de quais rotas as notas estão vindo. Claro, John Smith aniquilou os homens que mexeram com a carruagem no mesmo local, enquanto continuava com seu ato legal e misterioso. Porém, não parou por aí. John percebeu que uma outra pessoa, uma pessoa mais perigosa, estava observando, e então mandou que essa pessoa saísse das sombras e aparecesse logo. E assim, a Alpha apareceria para o seu inevitável confronto contra Cid, onde aqui a batalha entre eles foi bem parecida com o que está no anime, meus amigos. Então vocês podem ficar bem felizes com isso, já que foi uma batalha insanamente insana. Porém, no primeiro ataque, em vez de ser bloqueada por fios como nós vemos no anime, no original a Alpha simplesmente errou o seu alvo, já que ela estava atacando o pós-imagem do John, onde ele já havia saído dali com uma grande velocidade. E claro, isso foi um choque para a Alpha, afinal ele ser capaz de fazer isso demonstra o quão poderoso e experiente ele é. Ela sabia que John era forte bastante para derrotar Delta, mas não esperava que ele fosse tão forte assim. Apenas nessa primeira trocação, nos mostrou que John estava além de qualquer expectativa, principalmente porque a maneira como ele se moveu tão rápido assim foi através de uma habilidade que necessita que você seja extremamente bom e preciso em controlar sua magia para assim a comprimir e então se bustar. Claro, com isso a Alpha ficou muito curiosa sobre quem era John Smith, mas no meio de uma batalha, tais pensamentos são irrelevantes, já que seu oponente não lhe deu tempo para descansar. A Alpha aqui se mostrou ser bem afiada quando conseguiu não apenas sentir e desviar dos fios de John Smith, como ela também soube como contra-atacar ele assim que chegou perto o bastante para tal. Ela fez um ataque contra John enquanto previa todas as alternativas, de forma que seria impossível para ele desviar de tal golpe. Mas claro, John ainda assim conseguiu torcer sua cabeça para evitar ser morto por tal golpe. E depois disso, a batalha se repetiria novamente, com o Alpha desviando até achar uma brecha e contra-atacar com um ataque cada vez mais preciso, tornando cada vez mais difícil para John desviar e acumulando ferimentos em seu corpo. Porém, ainda não foi suficiente para que a Alpha vencesse ele. Mas o mais estranho é que por mais perfeito que fossem os ataques da Alpha, nenhum deles conseguia realmente ferir John Smith de forma séria. Ele sempre desviava por um fio de cabelo, algo que apenas uma pessoa neste mundo tem essa característica. De todas as pessoas que nós conhecemos deste anime, o Cid é a única pessoa que sempre desvia dos ataques como se fosse um fio de cabelo, sabe? Os ataques quase sempre acertam ele, apenas que no último momento não acertam. E a Alpha sabia que era apenas uma pessoa que poderia fazer isso. Assim, ela percebeu uma coisa, então chamaria John por quem ele realmente é. Mas Cid aqui não explicou nada para a Alpha. Ele apenas diz que agora é John Smith, e não importa o que ele está fazendo agora, o que ele está fazendo é a melhor opção. Claro, a Alpha ficou muito confusa e chocada com tal coisa, e faria até mesmo um discurso sobre querer o apoiar e tudo mais. Ela não queria que Shadow sempre a deixasse para trás como ele sempre faz. Ela queria o apoiar, ela queria que ele soubesse disso. Afinal, não importa o quanto que todas as sombras fizessem por Cid, ele sempre age como se não precisasse delas. Então, ao ver ele aqui agindo contra elas, isso simplesmente acabou com a Alpha, ao ponto dela até mesmo chorar. E agora, com isso dito, a maior diferença entre a luta do anime e do original até aqui é que a Alpha esculachou o John Smith. Claro, ela não derrotou Cid em batalha, afinal o Cid estava se contendo para se manter fiel ao papel de John Smith, mas ela usava sua forma etérea de maneira tão habilidosa e boa que ela simplesmente controlou o campo de batalha por mais da metade da luta. A Alpha colocou o John Smith em um ponto onde ele apenas se defendia e ainda assim era ferido por ela. Ela forçou
que Cid parasse de atuar e agisse como Shadow, pegando sua espada e usando ela contra ela. Aqui, a Alpha estava usando constantemente a sua forma etérea para desviar de seus ataques e contra-atacar de maneira rápida, de tal maneira que Jon mal estava a acompanhando, enquanto recebia vários cortes em seu corpo. A Alpha foi tão poderosa e implacável que nessa luta contra Cid ele foi surpreendido por ela, principalmente o fato dela entrar e sair da forma etérea constantemente como se não fosse nada. O fato de Jon usar fios e ela poder simplesmente passar por eles como se não fosse nada, é claro, deixou uma grande desvantagem contra o personagem. Além disso, ela também poderia sentir os fios escondidos e desviar deles mesmo fora de sua forma etérea, mostrando novamente o quão habilidosa a Alpha também é. Ou seja, no final do dia, não foi a Delta que era a pior combinação para lutar contra Jon Smith, e sim a Alpha. A Alpha foi verdadeiramente a pior combinação para ele. E assim, no fim da luta, enquanto Alpha se preparava para seu ataque final, ela também gritava e chorava, implorando para que Cid permitisse que ela apoiasse ele. Porém, é claro, o Cid nunca deixaria que alguém o derrotasse. Sabemos o quanto que ele leva a sério essa parada de ser invencível e nunca ter perdido. Assim, ele materializou sua própria espada e então a balançou, onde ao combinar sua magia com a força usada ao balançar, a batalha acabou imediatamente. Apenas este golpe teria matado a Alpha caso ela tivesse continuado a ficar em sua forma etérea. E agora, com a batalha acabada e Alpha no chão, Cid elogiaria ela, falando que ela realmente se tornou mais forte. Porém, então ele a desmaiaria e a deixaria para trás, como sempre deixou. E foi assim que realmente aconteceu a batalha entre os dois personagens mais poderosos de Shadowgarden e, claro, duas potências mundiais incríveis. Mas eu acho que é isso por hoje, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou dessa batalha insana, ou melhor, das duas batalhas insanas, tanto Cid contra Alpha quanto Cid contra Delta, que na verdade não era pra ser uma batalha, mas mesmo assim meio que virou uma. E fala aí, se não foi surpreendente que a Alpha é tão poderosa para fazer com que Cid use todos os seus poderes. Fala aí se não é verdade, a Alpha é incrível. Mas é aquilo, se você gostou, deixa o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se inscreva aqui no meu canal também, porque assim você fica por dentro dos próximos vídeos, e eu sei que você vai gostar deles. Além disso, se você quer recomendações de mangás e animes, me siga no meu Instagram. Eu estou postando vídeos novos todas as semanas, e eu sei que vocês vão gostar delas, afinal é o selo distinto de qualidade que está estampado. Agora, eu fui.